Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gustavo Braga, da Placker. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui o webinar hoje. Eu vou mostrar para vocês como utilizar o planejador de recursos no Placker para você otimizar os seus recursos, tanto nos seus quadros do Placker quanto dos quadros do Trello, que podem ser integrados, quanto do Microsoft Planner. Então, é uma ferramenta muito útil, um plugin que você pode usar para ter certeza de que os seus recursos estão sendo bem utilizados no projeto, especificamente falando das horas e das atribuições dos recursos nas tarefas. Bom, eu sou gerente de sucesso do cliente na Placker. O meu trabalho é justamente ajudar os profissionais que estão usando a Placker a atingir os seus resultados e da forma mais eficiente possível. Então, muito bom poder compartilhar com vocês aqui hoje. Qualquer dúvida podem mandar aqui no chat e também a gravação vai estar disponível depois, se vocês quiserem compartilhar com alguém da sua equipe que possa achar interessante, que também trabalha com isso. Então, já ficam aí esses recados, ok? Bom, como os outros webinars que nós fazemos, como de costume, todo vai ser bem prático, então eu já vou direto aqui para a ferramenta, já vou mostrar para vocês com alguns exemplos como que funciona esse planejador de recursos. E claro, vocês podem esclarecer qualquer dúvida depois, tanto aqui hoje quanto com a nossa equipe de suporte. Então, basicamente, acessando aqui placker.com, nós vamos ter aqui todos os nossos quadros, né? Lembrando que também existe a possibilidade de você utilizar o plugin para Trello ou para o Planner. E então eu vou abrir aqui um dos meus quadros, né? Então o Placker, para quem é novo na ferramenta, né? Temos tanto a visão aqui de, de tarefas, quanto a visão de Gantt, onde você consegue visualizar as tarefas no formato de um cronograma, de um gráfico de barras. Temos relatórios também, né, relatórios mostrando a quantidade de cartões por membro, a quantidade de cartões iniciados, a porcentagem de avanço em cada tarefa. Então é uma ferramenta bastante completa. Hoje o nosso foco vai ser aqui na visão de Gantt. Nós fizemos um webinar sobre o gráfico de Gantt no mês passado, então se alguém tiver dúvidas e quiser ver mais especificamente sobre como programar as tarefas nesse gráfico, você pode acessar os nossos webinars anteriores. E hoje nós vamos dar um passo além. Então, além de planejar as datas de início e fim de cada tarefa e o seu sequenciamento, né, quando que começa, quando que termina cada tarefa, nós vamos analisar também quais são os recursos, ou seja, quem que vai realizar cada tarefa, quanto tempo essa pessoa vai levar, será que essa pessoa vai estar disponível nesse dia para executar a tarefa? E isso é importante, pessoal, porque se a gente não pensa nisso antes, na época do planejamento, pode ser que chegando lá na hora que você vai executar a tarefa, que você tem um projeto para entregar, ocorra algum imprevisto, né, que na verdade deveria ter sido previsto, né, que a pessoa não vai estar disponível ou não é a melhor pessoa para executar aquela tarefa, e isso acarretar em algum atraso aqui no seu projeto. Então, começando aqui nos nossos exemplos, eliminar uma tarefa aqui. Então, para contextualizar, né? Aqui eu coloquei um projeto de exemplo, tem fase 1, fase 2, fase 3, existem várias tarefas, cada tarefa tem uma certa duração e o Placker automaticamente já programou quando cada tarefa começa, quando cada tarefa termina. Tarefa A, por exemplo, foi na semana passada e hoje nós temos a tarefa B para iniciar e a tarefa C, certo? E quais são os nossos recursos humanos, né? Então, qual que é a nossa equipe, quem são as pessoas que vão executar essas tarefas? Então, nós temos aqui embaixo, pessoal, uma tabela mostrando Karen, Robert, Susan. Esses aqui são justamente os membros do projeto. E sempre que você quiser adicionar novos membros, né? Se for um quadro do Trello, automaticamente vai ser os próprios membros do Trello, mas você também poderia vir aqui nas configurações, e aqui eu tenho uma lista com toda a equipe,
que está trabalhando no meu projeto. Aqui até tem 6 membros, né? Ali no planejador de recursos só está mostrando 3, mas é porque são só 3 recursos que estão atribuídos em tarefas. E quais são esses recursos? Bom, se a gente clicar aqui, por exemplo, na tarefa B, você pode ver aqui nesse painel na direita que um membro atribuído é o Robert. Tá? Então é o Robert que é a pessoa que vai executar essa tarefa, que começa hoje, 1º de julho, e termina no dia 3 de julho, né, daqui a 2 dias. Então, temos um membro atribuído aqui para a tarefa B, e a tarefa C, que começa ao mesmo tempo, quem que vai executar ela também é o Robert. Então, é, aí nós temos uma questão importante, né? Porque nós temos a mesma pessoa alocada para realizar 2 tarefas ao mesmo tempo. Isso é muito comum em projetos, né? A gente tem, enfim, uma infinidade de tarefas para realizar. E será que eu posso manter a mesma pessoa executando 2 tarefas? Bom, se essas tarefas são tarefas de dia inteiro, ou seja, elas vão tomar todo o tempo disponível daquela pessoa, cada tarefa vai levar um dia inteiro, então normalmente eu não conseguiria realizar as 2 tarefas ao mesmo tempo. Por quê? Veja que por padrão, por exemplo, essa tarefa B aqui é uma tarefa que tem duração de 3 dias, ela precisa que o Robert esteja disponível 3 dias nessa tarefa. Mas ele também já está disponível na outra tarefa 3 dias, 8 horas por dia. Então, se nós somarmos 8 horas por dia na tarefa B e 8 horas por dia na tarefa C, dá um total de 16 horas. E isso é exatamente o que está mostrando aqui nessa célula aqui embaixo. Então, o Robert, no dia 1º de julho, está até em vermelho aqui, né, o 16, na linha correspondente ao Robert, porque ele está trabalhando além do horário de trabalho dele, além do normal, que seriam as 8 horas, certo? E isso muito provavelmente é um risco, né? Você não pode deixar isso acontecer porque, naturalmente, não vai dar conta e vai ter algum problema, ou a pessoa vai fazer correndo e vai fazer mal feito. Então, é importante a gente pensar em alguma solução para isso, né? E qual que é a solução mais comum nesses casos, né? Vou dar alguns segundinhos aí para você pensar quanto que qual que poderia ser uma solução. Mas, por exemplo, né, uma das soluções mais comuns seria você criar uma relação de dependência entre a tarefa B e a tarefa C, ou seja, o Robert termina a tarefa B com toda a dedicação que ele tem, depois ele começa a tarefa C. Então, se eu colocar que a tarefa B precisa terminar para que depois a tarefa C inicie, aí tudo bem. Aí o Robert trabalha 8 horas por dia na tarefa B, depois ele começa a tarefa C, problema resolvido, né? Então essa seria uma das possíveis abordagens para resolver essa questão. A outra abordagem, né? Vamos supor que a tarefa B e a tarefa C não sejam dependentes, né? E veja que isso fez com que o nosso projeto atrasasse. Agora ele está terminando no dia 25 de julho. Se a gente não tivesse feito isso, se a gente não tivesse atrasado a tarefa C, o projeto poderia terminar, em vez dele terminar aqui no dia 25, ele poderia terminar no dia 22. Então, por um lado, você resolve a questão da sobrealocação, por outro lado, você atrasa o projeto. Como que nós poderíamos fazer para não atrasar o projeto? Bom, nós poderíamos também atribuir uma outra pessoa, certo? Então, essa é outra vantagem do planejador de recursos, porque além de você verificar se uma pessoa está superalocada ou não, você consegue visualizar se outras pessoas estão com um tempo disponível naquele dia. Então, por exemplo, a Karen, ela não tem nenhuma hora disponível naquele dia, quer dizer, ela não tem nenhum trabalho alocado para ela naquele dia, ela está com todas as horas do dia dela disponíveis, então a Karen poderia muito bem ser a pessoa responsável aqui por essa tarefa. Então eu tiro o Robert dessa tarefa e atribuo a Karen, se partindo do pressuposto que esteja dentro das competências da Karen, né, realizar essa tarefa. Mas se for, então perfeito. O Robert continua trabalhando 8 horas por dia, começando no dia 1, e a Karen é a nova encarregada da tarefa B, tarefa C, aqui no dia 1. Então, gente,
Essas são 2 formas mais comuns de se resolver, tá. Outra possível, forma, deixa eu voltar com o Robert aqui para essa tarefa. Então, por exemplo, ele está trabalhando 8 horas por dia na tarefa B e 8 horas por dia na tarefa C. E se o Robert trabalhasse 4 horas por dia em cada tarefa, né? Então, de manhã ele trabalha na tarefa B, à tarde ele trabalha na tarefa C, né? E aí vai depender de que tipo de tarefa que é essa, né? Vale a pena fazer isso, mas o ponto é que se você, como gerente de projetos, definir que vai ser feito assim, o Placker te dá as ferramentas para isso. Então, aqui na tarefa C, onde o Robert está trabalhando 8 horas por dia, a gente poderia, basicamente, vir aqui no botão de esforço e alterar esse ponto aqui que é o Full Time Equivalent. Full Time Equivalent, pessoal, é a quantidade de pessoas, de recursos em tempo completo, né? Não é meio período, tempo integral. Então, se normalmente é 1, né? Por padrão, sempre vai ser 1. Mas se você colocar 2, significa que tem 2 pessoas trabalhando. Normalmente a tarefa vai ser realizada na metade do tempo, porque mais gente trabalhando, você termina a tarefa mais rápida. Nesse caso, é o contrário, né? Então eu não tenho 2 pessoas trabalhando, eu tenho meia pessoa trabalhando, né? Na verdade não é meia pessoa, é uma pessoa trabalhando, mas meio período. Então é 0,5. Isso vai fazer com que a tarefa leve o dobro do tempo. É claro, o Robert ele não ele tá trabalhando menos horas, mas o tempo necessário para terminar essa tarefa é o mesmo, né? A quantidade de horas que ele precisa trabalhar é a mesma. Então a tarefa naturalmente aumentou de duração. E a tarefa C é a mesma coisa. Se nós formos aqui clicar na tarefa C, clicar no esforço, incluir o FT, que é o Full Time Equivalent, e colocar 0,5, também vai postergar a tarefa, mas, como vocês podem ver aqui, não tem mais nenhuma célula em vermelho. E, e eu resolvi aqui a questão da superalocação. Vamos voltar aqui então, como estava antes. Então, FTE1 e aqui no C, FTE1. Muito bem, pessoal. Então, mostrei para vocês aqui 3 formas, né, de realocar essa tarefa. E esse é exatamente o objetivo do nosso webinar de hoje. Então, é você identificar esses pontos no seu projeto e resolver superalocações, tá? Existem alguns detalhes, né, que podem servir. Cada pessoa tem uma forma diferente de, de administrar o seu projeto, enfim, de lidar com os recursos e a estrutura, como você planeja as tarefas. Então, existem aqui no nosso painel, aqui no nosso menu, aqui em Settings, existem algumas opções. Então, eu vou passar por cada uma delas. A primeira é justamente você não mostrar o planejador de recursos, tá? Então, se você, por acaso, não está atribuindo horas e esforço e recursos, isso não é um ponto importante para você, você pode simplesmente ocultar o planejador de recursos e você tem mais espaço para trabalhar com o seu Gantt. Ou se nesse momento, né, você vai usar o planejador de recursos, mas nesse momento eu só quero ver as tarefas, eu não preciso ver o planejador de recursos. Eu vou exportar esse Gantt, por exemplo, não quero que saia o planejador de recursos. Você pode ocultar. Para colocar ele de volta, é só ativar isso aqui novamente. Aí nós temos outras opções, né? Então, como que eu vou agrupar, né? Veja que eu estou agrupando por recurso. Então, Karen, Robert, Susan. Para cada recurso, eu posso clicar no mais e ver quais são as tarefas que aquele recurso está realizando. Então, por exemplo, o Robert está trabalhando a tarefa B e a tarefa C. Eu posso ver por resource role, ou seja, o tipo de recurso, né? Então, por exemplo, eu tenho recursos de gestão, eu tenho recursos do time A, tenho recursos do time B. Isso aqui eu defini lá na aba de membros que eu mostrei para vocês antes, né? Então, aqui em Members, eu coloquei um time para cada membro.
você pode colocar a função de cada membro, né? Isso ajuda, é uma questão mais de organização, mas que pode ser bem útil. E eu tenho também o agrupamento por checklist items, ou seja, isso aqui é uma mudança bem grande. Então aqui eu não estou vendo mais por pessoa, mas sim por item de checklist. Então, por exemplo, o que é um item de checklist? A tarefa F, ela se subdivide em F1, F2 e F3, tá? E eu tenho membros alocados em cada uma dessas tarefas. Mas o foco, quando você coloca por checklist items, é que primeiro ele vai te mostrar quais são as tarefas, F1, F2, F3, e depois a qual cartão aquela tarefa se refere, aquele item de checklist se refere. Então, eles se referem à tarefa F. Por que isso, né, pessoal? Porque eu vou dar um exemplo. Às vezes nós temos cartões e nós temos tarefas padrão para cada cartão. Então, por exemplo, imagine que, em vez de ser um projeto com tarefas, imagine que cada letra é um cliente. Eu tenho cliente E, eu tenho cliente D, eu tenho cliente F, e o F1, F2, F3 seria, por exemplo, produção do insumo. O F2 seria entrega do insumo. F3 seria cobrança do insumo. Então, se eu tenho a tarefa cobrança para vários clientes, eu posso ver quais são todas as minhas tarefas de cobrança e depois eu abro para ver para qual cliente aquela cobrança se refere. Então, é uma outra forma, né, de você trabalhar com os recursos, né? Aí a gente não está olhando justamente a carga horária, mas também pode ser uma forma interessante. Mas vamos voltar aqui então para planejador de recursos. Temos aqui as nossas horas e as nossas tarefas. Outra opção aqui seria você visualizar cartões e itens de checklist ou apenas cartões, tá? Então, por exemplo, como eu comentei, nós temos o cartão F com vários membros, e eu tenho itens separados. Então, eu tenho o item F1, F2, F3. Importa para mim ver quais são os recursos atribuídos além dos cartões do item checklist, ou então não. Os itens checklist são só um detalhe que eu coloquei nas tarefas, mas o que importa mesmo são as horas atribuídas no cartão. Então eu posso vir aqui e retirar do meu escopo os itens de checklist. Então, a partir de agora, não vejo mais o tempo atribuído nos itens de checklist, apenas o cartão. Tá? Então, pronto. E outra opção, né? Você pode ver por esforço ou por quantidade de cartões. Como eu comentei, o padrão é 8 horas por dia, mas se você não está sendo tão detalhista na questão das horas, mas você quer saber se uma pessoa está trabalhando em duas tarefas ao mesmo tempo, você pode alterar para contagem de tarefas, count of tasks. Então, agora eu não vejo mais a quantidade de horas, mas eu vejo, por exemplo, que o Robert, no dia 1º de julho, ele está trabalhando em duas tarefas. E sempre que você colocar o mouse em cima daquela célula, você vai ver exatamente quais são aquelas tarefas, a tarefa B e a tarefa C, ok? Então, facilita você identificar. Ok, então esses são os principais pontos aqui dos ajustes do seu planejador de recursos. Depois, gente, outra coisa que também é bastante importante da gente considerar seria o calendário do projeto, né? Então a gente não falou muito sobre o calendário, mas ele está seguindo o calendário padrão, ou seja, um membro trabalha 8 horas por dia em cada tarefa. Essas tarefas são de segunda a sexta. Tanto é que nós temos tarefas como, por exemplo, a tarefa E, que ela começa na sexta-feira, ela leva 3 dias, né? Estão vendo aqui na coluna duração, que ela tem 3 dias de duração, mas ela termina só em 5 dias. Por quê? Porque sábado e domingo são dias de final de semana em que o trabalho foi pulado para sábado, segunda e terça.
Isso afeta, óbvio, diretamente aqui, inclusive no planejador de recursos. A Karen, por exemplo, que está realizando a tarefa E, ela não está trabalhando no sábado e domingo. E talvez isso seja o padrão do seu projeto, tudo bem. Mas se tiver alguma alteração, aí você pode clicar aqui nos ajustes do quadro e vir aqui na parte de calendário. Você pode definir a quantidade de horas por dia, que por padrão é 8, os dias úteis e, inclusive, os dias que não tem trabalho, né? Então, por exemplo, 15 de novembro é um feriado, né, no Brasil. Então, nesse dia não tem feriado. Você pode criar todos os feriados ou períodos onde a sua equipe não vai estar trabalhando nesse projeto, que automaticamente as tarefas vão pular. Então, é assim que funciona. E você pode definir tudo isso, além de você definir os membros, né? E com isso você tem o seu calendário bastante detalhado, ok? Então, gente, o último ponto que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é sobre a questão de trabalhar com itens de checklist ou cartões. Tá? O trabalho ele é atribuído no nível de item de checklist ou ele é atribuído nos cartões. Como eu comentei com vocês, a gente está considerando nesse escopo tanto cartões quanto itens de checklist. Mas existe uma função que pode ser bastante útil, que é você agregar o esforço dos itens de checklist ao cartão, tá? Então essa é uma opção que você tem. Então, por exemplo, o cartão F, ele tem F1, F2, F3. Cada um desses cartões aqui leva 2 dias para ser concluído, tem uma duração de 2 dias. Então, e cada um desses itens de checklist tem um membro atribuído. Então, tem a Karen no F1, o Robert no F2 e a Susan no F3. Então, quem são os membros que estão atribuídos aqui na tarefa F? Normalmente vai ser exatamente Karen, Robert e Susan. São os 3 membros que estão atribuídos aqui aos itens de checklist. E isso é feito automaticamente desde que você esteja com essa configuração ativada aqui no Board Settings. Então, voltando aqui para os ajustes do quadro, aqui a gente tem a opção Planning e Aggregate Checklist Items Member on Card Level. Ou seja, agregar os membros atribuídos ao item de checklist no cartão. É esse exemplo que eu mostrei para vocês. Se você desativar essa opção, então talvez o membro do cartão seja diferente do membro dos itens de checklist. Tá? Aggregate Checklist Items on Card Level, então isso aqui seria as horas dos itens de checklist serem a soma das horas do cartão, né? E essa é uma outra opção, ok? Então, gente, com isso, eu acredito que nós cobrimos os principais aspectos aqui do nosso Gantt. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. E o próximo passo, depois que você fez tudo isso, seria exatamente exportar esse gráfico de Gantt para que outras pessoas do seu projeto possam ter a mesma visão, né? Então, se você quiser compartilhar isso com outras pessoas, você pode tanto copiar esse link que aparece na sua tela, qualquer membro do quadro e do Placker vai poder acessar, ou você pode clicar em Export PDF. Tá? Existem outros formatos, mas eu vou mostrar para vocês aqui o formato PDF. Ele vai justamente exportar o seu gráfico de Gantt junto com o planejador de recursos aqui na parte de baixo. E esse arquivo você pode enviar para qualquer pessoa que precise de acesso a essa visão. Ok, pessoal? Bom, espero ter esclarecido aí tudo hoje. Se vocês quiserem mandar as perguntas no chat, podem acessar aqui esse botão embaixo na direita, enviar uma mensagem. A nossa equipe de suporte vai ajudar você no que for possível. E nós também temos aqui o nosso guia de ajuda, então é help.placker.com.
Você pode procurar artigos, nós temos artigos inclusive sobre o Resource Planner, se você quiser saber mais, ou se você quiser saber mais sobre o calendário dos recursos, por exemplo, você pode digitar Calendar e vai ter opções aqui, artigos explicando exatamente como fazer. Então, outra forma aí de buscar mais informação, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por tomar o tempo e aprender mais sobre o Placker. Eu espero que isso seja bastante útil para você melhorar a gestão do seu projeto. Vamos ter mais webinars futuramente, então fique de olho aí na sua caixa de mensagens e nos vemos na próxima. Muito obrigado, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.